gente olha para o nosso banco e fala assim, ele quer vendas. Então a gente entrega para o cliente 2, 3 opções de vendas, esse é o padrão do mercado. Hoje, o empresário pequeno, ele tem já esse orçamento para fazer esse treinamento? Se ele é muito relevante, a gente vai trazer uma palestra presencial. Se ele tem uma relevância média, nós vamos fazer um evento online com toda a equipe. Tá no ar mais um podcast Papo de Empresário, podcast que vai deixar você mais conectado com o mundo empresarial. Eu sou Nayara Patrícia. Eu sou o Diego Lima. E eu sou o Bruno Bettini. Muito bem, nosso convidado hoje, né, super especial, nosso amigo aí, Bruno, empresário e fundador de um dos principais bancos de palestrantes do estado, com mais de 500 palestras já realizadas com palestrantes do Brasil inteiro, que veio falar de um tema hoje importantíssimo, qualificação de mão de obra. Nossa, e aí? É banco pra tudo quanto é lado, né, velho? É muita banco coisa, de talentos, né? banco disso, agora banco de palestrantes. Que coisa bacana. Explica um pouco pra gente, primeiro pro nosso empresário aqui que tá nos assistindo, banco de palestrantes. E aí? De talentos a gente já conhece, mas de palestrante. Fala um pouquinho como funciona esse trabalho, Bruno. Maravilha. Primeiro, Diegão, Nayara, prazer estar aqui com vocês. É uma honra, viu? Obrigado pelo convite. Banco de palestrantes, Diego, Nayara e o nosso espectador. É uma forma que o mercado hoje atende as empresas na hora que elas vão contratar um palestrante de vendas, um consultor de liderança, oratória, uma CIPAT, inteligência emocional. Normalmente o RH ele tem que fazer uma pesquisa no Google, depende de uma indicação, e se você pesquisa o nome daquela pessoa, se ela conversa de tal tema, provavelmente ela vai utilizar uma técnica de vendas para te convencer que ela é o palestrante, a palestrante ideal ali adequada para aquela temática, né? Uhum. O banco de palestrantes, ele vem para quê? Para assegurar para o RH que dentro daquele briefing que ele fez conosco, nós vamos entregar palestrantes de acordo com aquela temática, sem ter que empurrar quem que a gente gosta mais, ou qual que é o preferido, ou um produto que todos são nossos, então ele vai ter a pessoa adequada ali. Ou seja, uma análise técnica. Exato. Né? Ou seja, feita uma análise técnica. Interessante isso. Fala um pouco mais sobre essa análise, eu acho que isso é interessantíssimo, né? Porque realmente o empresário vai buscar uma indicação, ou vai no Google, ele vai encontrar pessoas de diversos lugares, enfim, e vai ter que perder um tempo ali para poder entender um pouco melhor a entrega daquela pessoa. O que no caso da Avantic, ela encurta? Qual o caminho principal que ela encurta com tudo isso? O principal você faz um diagnóstico, isso é um padrão do mercado de banco de palestrantes. O cliente ele faz uma cotação, independente da Avantic, faz uma cotação. A gente olha para o nosso banco e fala assim, ele quer vendas. Então a gente entrega para o cliente 2, 3 opções de vendas, esse é o padrão do mercado. No caso da Avantic especificamente, o primeiro que a gente garante as propostas para eles em no mínimo 48 horas, e a nossa meta do nosso comercial é entregar em 24, entregar antes do prazo que nós pedimos. Uhum. Diferente um pouco ainda do mercado, é uma prática que a Avantic faz, independente do budget do cliente, eu sempre vou entregar para ele 3 opções dentro de cada budget. Então vamos supor que ele tenha lá, ele manda assim, olha, eu tenho 10 mil reais para contratar um treinamento de vendas. Tenho 6 mil reais, 4 mil, tenho 1.000 reais. Eu vou mandar para ele valores diferentes, independente do budget, com opções diferentes para ele. Porque às vezes ele pensa que tem que ser alguém de 20 e 10 resolve o problema dele. Uhum. Às vezes ele quer pagar 2, só que 2 não vai resolver o problema dele. Ele precisa de alguém um pouco mais qualificado. Então a função do banco é primeiro identificar se o cliente fez um diagnóstico correto do que ele precisa. E depois olhar para o nosso grupo. Hoje, por exemplo, nós temos mais de 170 palestrantes no nosso grupo. A gente olha para dentro, identifica a logística. Então você tem um budget menor, então a gente pode otimizar isso reduzindo a logística, traslado, hospedagem, ver alguém que tem uma agenda que furou com outro cliente, a gente consegue fazer remanejamentos. Alguns palestrantes nós temos crédito com o palestrante, às vezes o palestrante cobra 10, a gente consegue lá 5, porque nós temos crédito com ele. Então, o banco ele consegue trazer negociações e facilitações para o cliente que normalmente o palestrante sozinho não consegue. Beleza. Legal. E aí aquele desafio, né? Hoje o empresário pequeno, ele tem já esse orçamento para fazer esse treinamento? Qual que é vamos dizer assim, quando você começa a buscar empresas que demandam de treinamentos, qual que é o perfil da empresa que geralmente já tem um orçamento, a que não tem, mas precisaria? Como está isso, Bruno? Se a gente for pegar, por exemplo, as multinacionais, Correto. vamos partir delas.
elas normalmente investem cerca de 1 a 1,5% em capacitação. Do faturamento. Exato. Se a empresa fatura 1 milhão no ano, a gente está colocando que ela investe em média R$10.000. É pouco recurso. Então, o empresário pequeno, ele normalmente não tem um recurso disponível de alto valor agregado para capacitar essa equipe. Então, ele ou vai gastar mais no recrutamento, que nem sempre também tem esse recurso, ou ele vai ter que investir por meio de eventos abertos, de bilheteria. O que é um evento de bilheteria aberta? Ao invés de ele contratar um palestrante para a equipe dele de vendas, que às vezes são 3 vendedores, 2 vendedores, 4 vendedores, ele vai para um evento onde ele compra ingressos. Então, o evento de venda de ingresso ele é como se fosse um collab. Eu tenho ali um treinador que está atendendo 50 empresas, cada empresa mandou 3 vendedores, e ele está atendendo 150 vendedores naquele dia. Perfeito. E ali ele capacita em alto nível. É bom para o palestrante, porque ele atendeu muitos, é bom para o empresário, empresa, né? que ele conseguiu fazer um investimento menor. Então, é importante essa pergunta sua, Diego, que às vezes grandes empresas também têm orçamentos curtos para capacitação. Isso acontece também. Então, o que ela precisa é fazer uma diversificação na modalidade de capacitação. Então, às vezes, ela tem que capacitar online. Sim. Mas a capacitação online, ela diminui a quantidade de aprendizado Engajamento, do participante. enfim, né? Exato. Às vezes você vai capacitar por meio de um e-book, por meio de um livro. É o recurso. O empresário ele tem que entender que ele tem um recurso e ele tem que usar aquele recurso de forma proporcional à necessidade dele. E entender o seguinte, é um ano. Se ele tem R$10.000 por ano, ele não pode gastar R$10.000 com uma palestra. Ele tem que gastar aquilo a cada demanda que vai aparecendo e dentro de um planejamento. Fazer um cronograma, né? O importante é não deixar de fazer também, né? Ver a exato. importância disso, né? Exato. E o cronograma é fundamental, né? E assim, essa fase diagnóstica, que é justamente para identificar os pontos, né? Eu acredito que isso vai estar muito alinhado com o planejamento estratégico, Sim. né? Então, acredito que as médias e grandes empresas, elas já têm esse planejamento, né? Esse orçamento, por mais que ainda não esteja equilibrado e que aconteça intercorrências ao longo do ano, que precisa de remanejamento, mas ele já tem previsto esse valor. Agora, acontece muito de, às vezes, uma empresa que estava com, sei lá, 5, 6 treinamentos agendados. E aí, na urgência, ela precisa remanejar. Tem muito esse caso também. Acontece Direto, muito, né? muito. Você tem caso do palestrante, muitas vezes, que não pode ir. Esse é um outro problema quando faz uma contratação direta do palestrante. Você contratou o palestrante, não foi o banco. Então, se o palestrante teve um problema, você vai ter que remanejar o evento ou ter que apagar um incêndio. Você traz agora público de fora. Imagina uma empresa que trouxe um gerente externo, trouxe fornecedor, trouxe outras pessoas, contratou um cerimonial, coffee break, parou a equipe. Então, quando você traz um banco de palestrantes, o banco ele se compromete a, na emergência, substituir aquele palestrante. Então, o banco ele tem essa facilidade. Sozinho, ele vai pagar caro. Então, às vezes, o palestrante que ele pagou 4 mil, 6 mil, 8 mil, 10 mil, 20 mil, tem palestrante de todos os preços, todos os valores. Talvez ele vai gastar o dobro porque está contratando no dia. Ok. Mas algo que você falou, né, é interessante, principalmente para o pequeno, que não está com esse planejamento realizado, né? Às vezes nem o estratégico está pronto, mas que ele tem interesse e enxergou a necessidade de desenvolver, às vezes, o time de vendas, desenvolver, né, o time do financeiro. Quais tipos de oportunidades que ele tem? Uma você já citou, queria que você explicasse um pouquinho mais essa oportunidade, que seria a dele encaixar dentro de um outro grupo de empresas, né? Boa. Eu acho que isso é interessante. E depois você falar um pouquinho sobre o In-Company, né? Para aquelas pessoas que já têm essa reserva técnica para o treinamento. Legal. E que querem, obviamente, fazer algo mais personalizado. Explica a diferença desses dois aí. E dessa oportunidade para o pequeno que às vezes não tem o budget para fazer. Legal. Independente do tamanho da empresa, essa é uma estratégia que qualquer empresa pode utilizar para otimizar recursos. Então vamos supor que ele tenha lá no orçamento dele R$100 mil por ano para treinamento. Então grandes empresas têm esse tipo de orçamento. Se ele coloca o funcionário para participar desse investimento, o participante ele vai mais engajado. Por quê? Vamos supor que a pessoa quer se qualificar em vendas, ela tem meta para bater. E a empresa fala assim, então, eu tenho aqui R$500 de budget para você, funcionário, por ano. Escolhe o treinamento que nós vamos bancar 50% dele. E você banca 50%. O orçamento que era 100 virou 200. Porque o funcionário, ele escolheu o treinamento e a empresa, junto com o que ele escolheu, ela vai contribuir. É uma forma interessante.
Uma outra forma de super estratégia é você somar o orçamento de treinamento com o orçamento de marketing. Como que funciona isso? É quando a empresa ela patrocina um evento aberto. Então, igual eu havia falado anteriormente, tem lá um evento de um palestrante que é para 150 pessoas. Ao invés dela comprar vagas para a equipe dela, ela compra uma marca de patrocínio para expor a marca dela para os outros 145 participantes e ainda ganha as inscrições dos participantes dela. Ela colocou um patrocínio, uma exposição de marca, ela levou um produto para ser exposto no evento e ainda tem uma quantidade de inscrições. É uma outra forma. Então, se antes ela tinha um orçamento que era para um tráfego pago, que alcançaria X leads, por exemplo, ou banner, ou um outdoor, alguma coisa assim, ela coloca no evento e ganha o treinamento. Então, é uma forma dela otimizar os recursos dela. Isso Ótimo, é muito isso é interessante. muito bom. Muito interessante. E esse alinhamento, que obviamente precisa ser feito com ou o chefe do departamento pessoal, ou o chefe do RH, enfim, a pessoa da liderança aí na área, né, de pessoas, vocês ajudam essa pessoa no diagnóstico a remodelar esse programa, ou esse plano de orçamento? A Avante que ela tem uma consultoria que ela entrega para o cliente dela, que a gente ajuda ela a fazer o PAT, que é o Plano Anual de Treinamentos. Como que funciona? Assim, a gente senta com o cliente e a gente, primeiro, existem treinamentos, cronogramas, por exemplo, janeiro branco, setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul. A maioria dos RHs vai contratar isso no mês. Por quê? O que acontece? Né? Quando vai chegar no mês, a própria imprensa, a própria sociedade, ela começa a criar um clima. Chegamos no setembro amarelo, prevenção ao suicídio. Só que o RH está na emoção ainda, a empresa está na emoção, e o empresário fala assim, nós não temos nenhuma campanha para setembro amarelo, o cara tem que comprar no dia. Então o que nós fazemos? A gente classifica qual que é a relevância durante o ano de cada temática. Então, legal. no ano inteiro, a gente consegue já preparar o RH. Se esse assunto aqui é menos relevante, a gente já tem um e-book preparado. Se ele é muito relevante, a gente vai trazer uma palestra presencial. Se ele tem uma relevância média, nós vamos fazer um evento online com toda a equipe. Então, a gente consegue fazer uma programação de capacitação, de conscientização interna com a equipe nessa programação anual. Um outro ponto do PAT é o seguinte, as empresas se programam para capacitar a liderança uma vez por ano, 2 vezes por ano, com assuntos aleatórios que serão definidos em algum momento. Então, a Avante que entende o seguinte, é necessário capacitar esse líder ao longo do ano. Então, nós vamos fazer um programa de capacitação bimestral. Mesmo que seja, eu vou fazer um workshop no primeiro dia, dentro de 2 meses eu vou mandar uma reunião online com o mesmo palestrante, que já existe uma sinergia com a equipe anterior, vai reduzir o custo do meu cliente, o palestrante já está inteirado naquele ecossistema, já existe um tema que está sendo tratado. Passou mais 4 meses, eu pego esse grupo e levo para um evento presencial. Talvez com menor custo. Chegou no final do ano, a gente vai para uma palestra motivacional. Então, você cria uma cultura de capacitação com a liderança com um orçamento. O que ele precisa entender? Se eu tenho 100 mil reais e eu dividir que 30% desse orçamento eu vou capacitar a minha hierarquia de liderança, eu tenho que ter um cronograma. Dentro desse cronograma, o que eu vou fazer? Quais as modalidades que eu vou trabalhar o ano inteiro. Legal. Isso é fundamental. Isso é Show de bola. Dentro do que você está falando aí, Bruno, quais são as tendências de mercado aí para treinamento e desenvolvimento? Tendência de mercado, olha só. Muita gente fala que agora é só online. Aí tem outros que falam assim, o presencial voltou com tudo. Né? Então existem aqueles... A pandemia ficou muito... O online muito forte, por obrigatoriedade, né? A gente não tinha nem condição. Então, muitos colegas nossos, nesse mercado de banco de palestrantes, nós somos amigos, né? Os empresários de banco de palestrantes, a gente não tem aquela concorrência que se degladeia em muitos mercados, né? Não tem esse problema. Compete, né? Não tem essa competição pesada, porque o mercado ele é muito grande, né? Então, hoje existe mercado para todos nós. Mas o online, a gente foi forçado e muitos colegas quebraram, infelizmente, muitos amigos desse segmento. A gente conseguiu se reinventar por meio dos livros. Então, o pessoal falou assim, agora é o online. Vai ficar o online. O online veio para ficar. Aí depois veio o pessoal, não, presencial voltou. Tem aqueles que criam tendências e tem aqueles que seguem tendências. E por último, tem aqueles que simplesmente têm a solução do tamanho certo pro tamanho do problema certo. Então assim, o online é melhor que o presencial? Não. O presencial é melhor que o online? Não. Qual que é o problema que você tem? O empresário precisa ter esse discernimento.
O RH precisa ter esse discernimento. Qual que é o tamanho desse problema? Esse problema será resolvido com a palestra online. Agora, o online, ele vai ser home office ou ele vai ser online na empresa? E, gente, isso muda tudo. O empresário, o funcionário, quando você acorda, toma banho, toma um café, entra no seu carro ou entra no ônibus, ou pega o metrô, chega na empresa, cumprimenta o pessoal, senta na sua cadeira, você despertou ali bilhões de neurônios, não vou saber precisar o número. Se a pessoa só levantou, botou só a camisa porque ela está com o pijama por baixo, sentou na frente do computador para ver um treinamento online, ela despertou lá 30% das sinapses mentais dela. Ela vai reter bem menos informação. O relacionamento emocional dela com o conteúdo vai ser muito menor. Se ela chegar numa empresa onde ela conhece todo mundo, ela vai ter X áreas do cérebro que serão conectadas. Se ela vai para um evento presencial externo, com um palestrante externo, com pessoas diferentes, conhecendo pessoas diferentes, ela vai trabalhar outras partes do cérebro, ela vai ter outro tipo de retenção. De conexões. A experiência do aprendizado, o RH precisa ter essa clareza. Então, eu entendo que o empresário, hoje ele não sabe a diferença de um curso para um treinamento. Ele não sabe a diferença de mentoria para consultoria. Ele não sabe a diferença de palestra para workshop. Talvez até aí Tá bem similar. tá até mais claro, né? Mas ele tem que ter um mínimo de conhecimento. O RH precisa ter mais conhecimento ainda. Ele precisa se aprofundar. Então, a experiência do funcionário, do colaborador, na hora da aprendizagem, é fundamental para o resultado da empresa. Senão, você vai gastar recurso, vai investir, vai ser gasto, não vai ser investimento. O cara vai gastar, ele não vai reter e não vai resolver o problema da empresa. Mensurar resultados, etc. Exato. E existem formas claras de mensurar um resultado em cima desse trabalho? Existe. Então, assim, nos programas de consultoria é mais fácil de mensurar, mas é responsabilidade do RH. A palestra, você vai ter, assim, antes e depois. Porque eu acredito que uma grande dor aí, e que talvez é um ponto de não investimento, é não entender que é um investimento, né? Então, se ele não sabe se vai ter um retorno daquele investimento que vai ser feito, apesar de parecer óbvio, e é óbvio que vai ter, mas não fica claro, né? E, querendo ou não, ter essa clareza é importante para ser feito o investimento. Existe no diagnóstico algo que dê para o empresário, né, essa condição dele mensurar e acompanhar isso ao longo do ano? A capacitação ele sempre vai dar algum retorno. Isso é fato. O problema é o seguinte: o RH está tratando o problema visível ou a causa do problema. Então, às vezes, o empresário fala assim, o meu líder precisa aprender a dar feedback. Mas o problema dele é clima interno. Ele está gerando caos da empresa e ele está querendo trazer ferramenta de feedback. Porque o que ele sente naquele momento, ele quer tratar a dor de cabeça. Mas o problema dele é intestinal. Não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Então ele está tratando o problema errado. Ele vai continuar tendo aquela situação dentro da empresa. Vai ser recorrente. Ele vai ter um paliativo, mas que, de vez em quando, volta. Olha o que eu vou te contar agora, Diego. Eu tenho RH que vai cotar a palestra e ele não tem tempo de fazer briefing. Ele não quer fazer reunião. Ele não quer gastar 30 minutos explicando o problema dele. Ele chega e fala assim, eu tenho um problema de produtividade na minha empresa. Eu quero palestra de produtividade. Tá, vamos fazer um briefing? Você consegue 1 hora comigo? Assim, nossa, eu tô super agarrada. Me manda 3 cotações. Me manda 4 cotações. Eu não sei se o problema dela real é a produtividade. Pode ser engajamento, cara. Não adianta eu te dar as melhores técnicas de produtividade se o seu funcionário não está engajado com o resultado. Ele não tem propósito, cara. Então, fazer um diagnóstico correto, ele é fundamental. O briefing da empresa ou do palestrante vai ser baseado ao tema que o RH está pedindo. Na Avante, que a gente tem a cultura de fazer perguntas, porque a gente quer que o cliente tenha um resultado assertivo naquele problema dele, mas nem sempre o RH está disponível. E às vezes o empresário não sabe que o RH está lidando dessa forma. Então é importante que o RH acompanhe, peça para ela fazer uma cotação específica. Existe o cliente oculto de vendas, você pode fazer o cliente oculto também do seu RH, do seu setor de compras, todo setor você pode fazer um cliente oculto.
Às vezes em setores públicos mais comum, né? Mas é aquele lance, tem a verba aqui, amigo, se a gente não gastar, no ano que vem não vem, né? Exato. E aí a galera começa a inventar moda para aquele recurso sair, para no ano seguinte voltar no planejamento orçamentário. Então, assim, é um problema grave. Grave. Mas interessante essa pegada de diagnosticar e tentar chegar no problema, né, na causa raiz ali para ser tratado. Isso é show de bola. Agora, para o empresário, para o pequeno empresário, tá? Para aquele que, poxa, legal, tô ouvindo aqui vocês falarem sobre isso, achei super interessante, eu sinto algumas dores aqui no meu dia a dia com o colaborador, às vezes ele não faz do jeito que eu gostaria, mas eu também não tenho tempo, ou eu tenho outras coisas que são importantes tanto quanto, mas eu preciso focar lá, né? Pegar pessoas com expertise para fazer. Como que esse cara, tem produto para esse cara? Tem produto para esse cara. Vamos pensar então no dono de um restaurante, que ele tem ali os seus garçons e um restaurante de bairro, ok? Ele tem ali 10 atendentes, por exemplo, 10 garçons. Tem um caixa e ele quer melhorar a experiência do cliente no atendimento. Esses dias eu fui numa churrascaria e eu perguntei pro gerente no final, quando eu fui embora, se a churrascaria era fitness. Foi a pergunta que eu fiz pra ele. Porque o tempo de chegada das porções, das refeições, era 1h30, 2 horas. Então, assim, o empresário ele precisa qualificar essa mão de obra dele, por exemplo, atendimento ao público. Como receber, a cozinha, ele precisa fazer essa qualificação. Ele não está com budget. Ele não tem budget, ele não tem um budget alto, vamos colocar assim. Vou te dizer que ele não pensou em fazer isso. É a realidade da maioria, correto? Sim. É esse cara que às vezes está nos assistindo aqui agora, ou seja, ele está buscando um conteúdo às vezes gratuito, algo que ele tenta ir absorvendo, né, no dia a dia, e aí ele tenta aplicar amanhã, sabe? Aquela coisa. Só que às vezes eu tenho uma oportunidade aqui, que às vezes o custo-benefício vale a pena. Aí, nesse sentido, qual seria um produto para esse perfil de empresário? Existem duas formas. A primeira é ele se capacitar. Show. Então vamos supor que ele não tenha condições de pagar 2 mil, 3 mil reais para um palestrante iniciante. Quando a gente fala desse palestrante, às vezes ele é um professor de pós-graduação de curso de gestão comercial. Nós temos esse perfil de palestrante porque as demandas chegam para a gente. E é o palestrante que cobra ali 2 mil, 3 mil, 4 mil reais para qualificar a equipe dele. Vamos supor que ele não tenha esse valor para capacitar. Ele vai fazer um curso de vendas. Ele vai absorver o conteúdo de vendas. O livro de vendas, por exemplo, nosso que é o Propulsão em Vendas. Lá tem o processo de vendas, ele vai entender e ele vai ter que dedicar esse tempo. Correto. Vai aprender e ele vai ministrar para a equipe dele. Se ele não conseguir trazer uma capacitação externa, ele vai ter que gerar uma equipe capaz de qualificar a mão de obra interna dele. Hoje tem alguém que fala do clube de capacitação? Exatamente. Que ela tem... Isso, eu queria algo tipo Netflix, assim. Legal, bacana. Nós temos um formato de assinatura. Seja, tipo pré-pago, assim, um negócio meio que plano controle. Ou seja, eu quero gastar isso, eu tenho isso aqui, espremendo daqui e dali, eu cheguei nesse orçamento. Maravilha. Que tipo de situação que cabe nesse caso aí? Uma das formas que a Avante que tem hoje para atender esse tipo de cliente é um formato de, como você falou, do plano controle, por exemplo. Ele tem lá 2 mil reais no ano e a gente entrega para ele 10 mil reais em capacitação. Só que sempre em evento aberto. Legal. Não é em company. Não em company. Ou seja, ele participa em algum que está acontecendo em algum lugar. Exato. Né? Qual que é o nosso diferencial? A gente tem evento de oratória. Esse mês nós tivemos 2, mês que vem nós temos 3 de oratória. Legal. 2, 3 de vendas. Ou seja, que serve inclusive para ele também, né? Para ele se capacitar, tem eventos que são finais de semana, tem eventos que são durante a semana. A gente mixa a data. Por quê? O cara que é o dono de um bar, sexta, sábado e domingo para ele é impossível. Mas a sexta-feira para ele, a segunda-feira é tranquilo, a terça-feira é tranquilo. Dá para ele mandar a equipe dele. Então existe um valor ali onde ele vai capacitar o pessoal no presencial. Cursos online. Então ele pode comprar um curso online. Nós temos todos os nossos treinamentos, a gente tem ele na versão também digital. As palestras são gravadas, ele pode comprar o curso e colocar a equipe dele, transmitir para a equipe dele, sem problemas. Contratar uma assinatura, a equipe dele vê durante o ano ali. Isso também é uma forma dele fazer a capacitação. O que ele não pode é delargar. Ele tem que acompanhar. E outra coisa, Diegão, ele pode passar para o funcionário a bola. Falando o seguinte,
Você é garçom, você recebe 10% de comissão. Se você não tiver um bom atendimento, o cliente não vai querer pagar, porque quando você chegar lá no caixa, o cliente fala, não, eu não vou pagar. Eu não fui bem atendido. Para ele, não fui bem atendido, não quero Exato. pagar. Então, assim, isso acontece recorrentemente. Então, a pessoa tem que ter essa clareza que é o resultado dela. Uhum. Ou seja, dá para todos os perfis de empresário que quer aí capacitar, otimizar, qualificar o time, tem como fazer de alguma forma. Tem né? como fazer de alguma Fazendo forma. você mesmo, fazendo num plano mais acessível, né? Ou seja, num modelo ou online, ou híbrido, enfim, onde você participa fora da sua empresa, ou se você já tem um orçamento para isso, você participa, né? Traz o palestrante, traz a capacitação para dentro da sua empresa, enfim. E fala um pouquinho mais aí sobre como encontrar a Avantic, né? Como que essa turma pode te achar aí para poder Legal. fazer o diagnóstico deles lá e encaixar esse programa orçamento. de treinamento e enfim. desenvolvimento que é tão importante, A né? galera tá curiosa aí para saber como é que O funciona. primeiro passo é o site, né? O www.avantic.com.br. Uhum. Lá você encontra o nosso grupo completo de Uhum. palestrantes. Também nós temos os eventos. Uhum. Você consegue acompanhar pelo nosso Instagram, que é o Avantic Uhum. Palestras. Uhum. Lá todo mês a gente coloca tanto os eventos de network que a gente realiza, Legal. quanto os eventos de capacitação também. Uhum. Mas todo mês você vai ter lá eventos do mês. Consegue acessar todos pelo Simpla da Avantic também. Você consegue ver todo o nosso cronograma. Uhum. E pelo site você consegue agendar com o consultor do nosso time lá, que vai entender a sua dor, entender qual que é o seu budget. O nosso objetivo lá, Diego, não é vender a palestra mais cara, porque nem sempre a palestra mais cara é que resolve. Uhum. Então, muitas vezes, os mais caros, eles são os palestrantes de palco, são os motivacionais, são pessoas incríveis,